Seja muito bem-vindo à Ideias Instante. Hoje vamos tentar saber como formar equipas de elevado desempenho. Connosco temos o autor Rui Lança. Rui, muito obrigada em primeiro lugar por estar aqui. Obrigado, meu. E começo por perguntar exatamente quais é que são os ingredientes-chave para conseguirmos formar uma boa equipa. Os ingredientes-chave é, em primeiro lugar, ter um objetivo bem definido. Porque existe muitas equipas ou muitos grupos de pessoas que são constituídas sem ter uma direção bem delineada. Depois, exatamente, perceber, a partir do momento em que se tem o objetivo, o que é necessário para lá chegar, que tipo de pessoas são necessárias e fazer um grande equilíbrio entre aquilo que é denominado os soft skills e os hard skills, ou seja, as competências comportamentais e aquilo que é necessário fazer ao nível das tarefas. E como é que, dito isto, como é que, quando tem uma equipa, eu sei que também faz coaching e forma muitas pessoas, quando olha para um responsável de uma equipa, o que é que diz? Qual é que é a primeira coisa que diz para tentar detectar nos seres humanos que lidera? Acima de tudo, receber muito feedback da pessoa que lidera e exatamente perceber qual é o hiato existente entre aquilo que ele pretende e aquilo que recebe. Geralmente, quando falamos muito com líderes ou com chefias, o discurso é muito baseado naquilo que a equipa faz, o que é que os meus colaboradores dizem, o que é que os atletas não fazem. E isso é logo um primeiro indicador entre aquilo que, de alguma forma, as equipas geralmente respondem muito, quase como um eco, não é? Recebem e depois devolvem. E sempre que não conseguem devolver aquilo que a liderança pretende, começamos a trabalhar exatamente aquilo que depende mais da forma como sai do líder e não tanto as falhas ou as incompetências que as pessoas possam não estar, de alguma forma, a detectar em si própria. Acha que essas falhas ou incompetências ou fraco delivering está muito associado ao facto também dos objetivos não serem bem definidos? Acha que, por exemplo, que para mim pode ser estou possivelmente a achar que estou a fazer o meu melhor simplesmente porque a sua mensagem enquanto meu líder foi mal passada? Isso acontece muito? Sim, isto são duas áreas muito, muito fundamentais na gestão de recursos humanos e gestão de equipas de pessoas. Em primeiro lugar, não somos um país que claramente somos experts na área de definir objetivos. E isso pressupõe uma série de comportamentos adicionais, que é, não havendo objetivos bem definidos, é muito mais fácil ou muito mais difícil, de alguma forma, atribuir responsabilidade a alguém. E depois não há forma de avaliar. E aí, como eu costumo dizer, as pessoas que são irresponsáveis ou gostam de trabalhar de forma mais desorganizada sentem-se numa zona de conforto. E depois a área comunicacional é porque, geralmente costumo dizer, os seres humanos são maus comunicadores por natureza. Não tanto porque são maus a falar, mas acima de tudo porque escutam pouco. E a partir do momento em que se escuta pouco, baseia-se muitas tomadas de decisões naquilo que eu acho que é correto e não naquilo que de alguma forma me está a ser transmitido, quer seja por pessoas ou outros indicadores de mercado, de equipas adversárias, etc. Já lá vamos, enfim, aos chefes. Vamos agora um bocadinho também aos trabalhadores que têm uma chefia. Que conselho é que dá a quem neste momento se sente inseguro, que não sabe muito bem se está a fazer o trabalho bom ou mau, que ouviu falar de cortes, enfim, que está a se calhar nesta zona de conforto para os desorganizados, como chamam ainda agora, que é a indefinição de trabalho. Que conselho é que dá para se afirmar dentro da entidade patronal ou dentro da entidade empresarial? Perdão. Partindo do princípio que ela quer ser um bom colaborador e quer ser alguém que quer criar valor e ir atrás daquilo que eu considero que é quando o comboio já está a andar, é receber o máximo de feedback possível da chefia. Por isso, perguntar. Depois, fazer claramente uma distinção entre aquilo que ela considera que sabe fazer e aquilo que claramente faz. E depois tentar perceber onde é que ela acrescenta valor. Porque muitas vezes até somos bons a fazer algo, mas não se encaixa ou então não é o momento certo para fazer. E claramente, os dias de hoje, as pessoas já não estão mais preocupadas também com a sua gestão de carreira, se vão ter dinheiro ao final do mês, etc. E isso começa-se a notar no próprio espírito inexistente no grupo de trabalho, em que as pessoas começam a discutir mais umas com as outras, começam a ficar mais melindradas e isso, quando saem fora daquilo que são os bons resultados, começam a vir ao de cima aquilo que é mais genuíno, aquilo que eu costumo dizer que está mais na mochila, que é os nossos pressupostos, preconceitos, receios, experiências positivas ou negativas. Deixe-me, enfim, falou que tentar ter feedback da chefia, mas nós escutamos muito, o meu chefe não liga nada, não me diz nada, não me diz se está bom, se está mau, não dá feedback. Perante isso, deve ou não um colaborador fazer forcing perante o chefe? Ou acha que no limite o pode irritar? Pode acontecer, não é? Mas deve fazer o forcing dentro daquilo que considera que não vale a pena fazer 5, 6 vezes o forcing se a resposta à segunda, terceira, quarta vez é sempre igual. Também o colaborador aí vai ter que ter uma forma mais inteligente de angariar informação. Mas claramente quem chefia, quem lidera, tem pouquíssima sensibilidade para a necessidade de dar feedback.
e por isso o colaborador está sempre um pouco perdido. Os chefes, de uma forma geral, portanto, quem lidera equipas, o que é que acha que tem que ter componente básica para motivar em tempos de crise? Duas questões. Em primeiro lugar, ter uma grande autoconsciência do que aquilo que é. Há muita gente que se olha ao espelho na questão de liderar e gerir equipas, é isso que estamos a falar, e tem a ideia que é diferente daquilo que realmente é. Ou seja, muitas vezes acham que são bons comunicadores quando não são. Muitas vezes acham que são bons a partilhar, a delegar, etc., quando não são. Por isso, em primeiro lugar, ter um excelente autoconhecimento. Depois, para motivar, tem que fazer aquilo que é interessante. É que eu pergunto sempre às chefias e às lideranças como é que gostam de motivar pessoas. E elas começam a deitar cá para fora uma série de receitas. E a primeira receita, se é que o há para motivar alguém, é saber exatamente como é que se pode motivar esse alguém. E por isso é preciso observar e muitas vezes até questionar que como é que eu te posso motivar ou como é que tu podes aumentar o teu rendimento, criando eu aqui um elo maior em termos de motivação. E essa motivação normalmente, enfim, sendo que houve muitos casos práticos, normalmente o que é que as pessoas procuram mais para ser motivadas? Bem, isso são diferentes. Há pessoas que são motivadas por questões, primeiro, intrínsecas e extrínsecas. Eu costumo dizer, para trabalhar em equipas é o ideal ter pessoas que são um pouco individualistas, porque são ambiciosas, são boas tecnicamente, têm talento em determinadas áreas e muitas vezes têm menos competências ao nível de comportamentais. São pessoas mais individualistas, não estão habituadas a partilhar, etc. Depois temos o outro lado, que são pessoas que gostam de partilhar, estão habituadas a trabalhar em grupo. Estas pessoas são motivadas por questões diferentes, ou por feedbacks positivos, reforço positivo, reconhecê-los, dar-lhes como exemplo, depois questões materiais, dinheiro, formações, subidas, hierarquias, etc. Eu sei que escreve aqui no seu livro que para formar uma equipa de elevado desempenho, existe uma questão inicial que passo a citar. Até onde estamos dispostos a ir para tentar formar uma equipa de elevado desempenho? Porquê que considera esta a primeira questão que temos que colocar em cima da mesa? Na questão da liderança... Acha que na liderança os líderes não são ambiciosos? Não são. A partir do momento em que pressupõem, em que conseguem perceber que ao formar uma equipa de elevado desempenho, o seu papel muitas vezes passa para segundo plano. O que é que eu quero dizer com isto? O líder é tanto melhor líder da sua equipa, quanto menos a equipa precisar de si. Porque uma equipa de elevado desempenho é uma equipa que é autónoma. É uma equipa que chega aqui, sabe exatamente o que tem que fazer, porque estão tarefas delineadas, cada um sabe o seu papel, são pessoas que comunicam entre si e geralmente o problema só chega à chefia ou chega ao líder quando a equipa não consegue resolver. Mas a equipa pressupõe que antes de chegar ao chefe deve fazer tudo para que esse problema seja solucionado. Mas também tem uma clara noção das tomadas de decisão que pode tomar e que de alguma forma estão já do outro lado da barricada para o líder. Em primeiro lugar, tem que ser um líder que esteja consciente que está a formar uma grande equipa e que muitas vezes a comunicação social, etc., vai se focar muito mais nos colaboradores do que na própria liderança, porque ele passa para um papel que, à primeira vista, é secundário. E depois as pessoas, onde é que estão dispostas a ir? Olharmos para uma equipa de elevado desempenho, é interessante, eu dou sempre este exemplo. A Apple é uma empresa e é uma equipa de elevado desempenho, deve ter várias equipas de elevado desempenho, mas quantas pessoas nós conhecemos da empresa? Conhecíamos só uma. Por isso, e de certeza que aquela organização, como outras tantas, tem pessoas excelentes, mas que abdicam do seu reconhecimento público para estarem a trabalhar numa equipa que tem constantemente elevados desempenhos. E por isso aí é tanto a questão muito mais intrínseca, quase que ego, que é abdicar dos seus objetivos individuais em prol dos objetivos coletivos que têm que estar sempre acima. Mas isso, por isso é que se diz que muitas vezes existem pessoas que procuram boas equipas, boas pessoas e outros têm medo de trabalhar com gente superior a eles. Exatamente. E como é que acha que se pode contornar isso? Imagine, temos um chefe egocêntrico, como é que se pode contornar? Existe alguma forma de chamá-lo à realidade, dizer isso é possível nos recursos humanos ou não é desejável? Não é desejável, e também considero que seja porque difícil. Porque aí entra numa luta. Sim, considero que seja difícil. Alguém que está a liderar uma equipa, pressupondo que tem 20, 30, 40 anos, muitos dos seus comportamentos já são genuínos, já estão cá dentro, já são, como eu costumo dizer, eles já podem ser peritos a fazer coisas erradas, porque há muitos anos que fazem coisas erradas, mas fazem-nas tantas vezes que já são peritos. Chegar lá e dizer assim, olha, agora deixa de fazer isto e passa a fazer acolá. Quando é uma tarefa técnica, até pode ser possível com a repetição, com a experiência. Quando é algo comportamental, é mais complicado. A chefia tem que perceber exatamente qual é o benefício disso. Se perceber que, ok, então eu deixo de gerir as pessoas assim, passo a gerir as pessoas de outra forma, qual é a grande vantagem, o benefício para mim?
Mas há pessoas que não estão claramente dispostas a isso. Pode parecer estranho, e eu falo disso do livro, como se forma, é de facto uma pergunta interessante, o porquê muitas vezes também não está respondido. Porquê é que alguém que muitas vezes não tem informação e não tem educação em trabalhar em conjunto está disposto a abdicar do seu brilho individual para brilhar em termos coletivos? É uma questão bastante pertinente. Deixa-me passar aqui um exemplo. Fala aqui, enfim, tem colaboração especial de várias pessoas, entre elas Paulo Bento. Pergunto-lhe agora, fazendo aqui uma ponte para o futebol, como é que, por exemplo, uma equipa de elevado desempenho se pode desenvolver no mundo futebolístico, dentro de campo? Dentro de campo, primeiro tem que ter um grande compromisso coletivo, que não é fácil, porque os atletas de alta competição, geralmente, até porque também é uma das minhas áreas de formação, têm objetivos individuais muito bem definidos. Não, falarmos em egos é que lhe fizeste a questão, Exatamente, mas... tem objetivos muito bem definidos. O treinador, acima de tudo, há várias obras de treinadores a dar formações a empresas, é conseguir que os atletas com objetivos muito bem definidos individualmente percebam que o seu objetivo é mais facilmente atingido quando a equipa também o atinge. E por isso a equipa começa a ser um veículo. E depois, dentro das equipas, no caso de futebol 11, mais 5, mais os treinadores, mais os suplentes, etc., começamos a ter que explicar aos atletas que não são todos iguais. Há muito aquela coisa de tratar nas equipas todos por iguais. Havia alguém que dizia fair but not equal, ou seja, tratar todos de forma igual é a pior justiça que se pode fazer. E às vezes o papel do treinador muitas vezes é um facilitador de mensagens, porque ninguém vai ensinar a um Cristiano Ronaldo, a um Rui Patrício como fazer algumas coisas nesta altura. É mais como é que eles podem abdicar ou ceder ou serem flexíveis em detrimento das outras pessoas que também estão naquela equipa, neste caso. Deixa-me perguntar, como é que interpreta o caso Mourinho? Eu faço sempre essa questão é colocada quando eu estou a dar formações ou palestras. Em primeiro lugar, tem que se perceber, eu teria que saber, daquilo que sai na comunicação social e nos vários livros, o que é verdade. Porque é uma palavra que é muito associada aos líderes e o que eu acho que ele leva até ao limite, que é de ser ator. Ator não no sentido de ser falso, mas ator no sentido de eu tenho que vestir uma camisola todos os dias em prol de um resultado diário, mensal, semanal que quero atingir. O Mourinho é, acima de tudo, muito bom comunicador, consegue criar um impacto comunicacional espetacular. A meu ver, gera muito bem as emoções e os conflitos. É alguém que não gosta de gerir pelo consenso, o que eu acho que na alta competição é muito importante, porque obriga a quem está atrás a fazer uma grande exigência para conseguir chegar aos quem está à frente e também consegue perceber, ou fazer perceber aos que estão à frente, que não interessa ter muitos a chegar à frente se os últimos, que também são da equipa, não chegarem o mais próximo possível. Depois há um grande espírito coletivo, há um grande compromisso e há uma grande capacidade de antever, diria manipular, mas muitas vezes é mal conectado. Ele consegue prever exatamente qual é o impacto das suas ações e isso faz diminuir claramente o erro ou então aumentar a capacidade de ter bons resultados. Se tivesse que apontar um atleta como um exemplo que sabe gerir uma equipa ou que sabe gerir, enfim, a sua própria carreira com alto desempenho, quem é que apontaria? Aquele que eu já não joga, que era o Michael Jordan, em Portugal, possivelmente teríamos o caso do Figo, que geriu muito bem a sua carreira, e depois temos outros que de alguma forma vão gerindo em função daquilo que hoje é gerir carreira, que é diferente daquilo que era há uns anos, ou seja, gerir carreira, as pessoas estão muito mais sensibilizadas por outras áreas que antigamente não estavam. Em termos, agora voltando aqui novamente ao nosso mundo da gestão, como é que acha que as empresas hoje conseguem, enfim, somar sucessos e distribuir o produto desses sucessos? Incluindo as pessoas, não é? Claramente a inclusão, que é uma área que todos nós nos queixamos, que muitas vezes temos poucos recursos humanos nas nossas equipas, a nossa empresa agora teve que despedir isso tudo, mas o líder, ou o gestor de equipas, ou o coordenador de projetos continua a ter uma grande falha, a meu ver, que é a incapacidade de incluir as pessoas em tudo. Ou seja, partilhando informação, dando-lhes tarefas, perguntando exatamente o que é que elas gostariam de fazer e tentando fazer um transfer entre aquilo que elas gostariam de fazer e aquilo que é possível ser feito. E se a pessoa estiver a fazer algo que é necessário ser feito e que ela gosta de realizar, certamente estará mais motivada. Por isso é partilha de informação, inclusão nos resultados, delegar. E por isso é que as empresas começam hoje, cada vez mais, a procurar colaboradores que dominam as áreas comportamentais, relacionais, do que propriamente ser um expert na área da gestão, dos recursos humanos, porque hoje mais facilmente é possível captar essas pessoas logo à saída da faculdade, porque cada vez saem mais,
também estão mais no desemprego, é verdade, infelizmente, mas quem gera recursos humanos e as grandes organizações, é isso que de alguma forma é uma das conclusões, é quem está a gerir equipas de elevado desempenho começa a dar muito mais valor à área relacional do que ao talento. Porque um talento que não se sabe relacionar com outros pode destruir todo o trabalho que já está. E alguém que é mais flexível, que é um bom comunicador, que respeita, que funciona estilo esponja, no sentido de chegar a uma identidade, a uma empresa e conseguir perceber qual é a identidade e qual é o meu papel e aquilo que eu não devo fazer, etc., é alguém que acrescenta muito mais valor. Portanto, um ser multidisciplinar também. Também. E flexível, tolerante. E estará, agora pergunto, estarão as chefias preparadas para seres multidisciplinares que fazem tudo um pouco dentro das empresas? As que chegam a resultados de elevado desempenho, sim. O que estamos a conseguir agora perceber é que aquilo que está a selecionar as que estão a conseguir sobreviver a esta época de crise económica, mas a crise social já existia e se calhar vai continuar a existir, ou seja, a falta de valores, os alunos não estarem preparados quando saem da faculdade para trabalharem com outras pessoas porque preferem todos fazer trabalhos individuais, etc. As equipas que estão a sobreviver melhor hoje são aquelas que já estavam preparadas há algum tempo. E o que era estar preparadas há algum tempo? Eram pessoas que já estavam habituadas a coabitar umas com as outras, a partilhar, a aceitar a diferença, a discutir, a gerir conflitos, a ouvir diferenças. Ou seja, grupos onde todos vestem a mesma camisola. Sim, sabendo que há papéis diferentes e que nem todos podem brilhar ao mesmo tempo. Mas onde a vitória, pelo menos, é partilhada. Sim, sim. Muito bem. Rui, muito obrigada por ter estado cá. Eu. Chegámos ao limite do nosso tempo. Muito obrigada também por ter estado desse lado a acompanhar esta entrevista, onde o nosso entrevistado hoje foi Rui Lança. Muito obrigada, já sabe. Na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenham uma boa semana.